Hoje um está doente, o outro está fora, ele veio dar uma força. Volte sempre. Amém? Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 5. Nós vamos falar de algumas pessoas na Bíblia, homens simples, pessoas simples que foram usadas por Deus. Mas eu quero começar com Enoque, porque Enoque ele não fala muita coisa dele, mas o que fala é o suficiente para a gente pensar um pouquinho. Enoque tem uma história curta. Embora tenha vivido muito tempo, mas o relato da vida dele é curto aqui na Bíblia. Gênesis capítulo 5. Deixa eu abrir aqui. Diz assim: depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos. E gerou filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado, ou em outras versões fala, pois Deus o tomou para si. Uma história curta, né, irmãos? Quantos versículos aqui? 3 versículos, 4 versículos. Mas ela fala de um homem que andou com Deus. O capítulo 5 de Gênesis menciona muitos personagens e fala, teve filhos e filhas e morreu. Viveu tantos anos, teve gente que viveu mais tempo que ele, do que o Enoque. Mas no final diz assim, morreu. O outro fala, viveu tantos anos, teve filhos e filhas e morreu. Mas Enoque teve filhos e filhas e não morreu, porque ele andou com Deus e Deus o tomou para si. Então é interessante isso. Enoque andou com Deus numa época, você acha que era fácil? Logo no capítulo seguinte, a Bíblia diz que Deus havia se arrependido de ter feito o homem. Tanto era a corrupção no tempo de Noé. Ele deu um restart, ele destruiu tudo com dilúvio e recomeçou com a família de Noé. Mas agora, no meio dessa corrupção toda, o bisavô de Noé foi o Enoque. O Enoque andou com Deus e ele teve filhos e filhas. Irmãos, andar com Deus, talvez as pessoas pensem assim, não, para andar com Deus é bom viver solitário. Se eu fosse um eremita, vivesse no alto da montanha e sozinho, porque com filhos e filhas e parentes e trânsito é muito difícil andar com Deus. Se eu vivesse lá naquela montanha, seria fácil para andar com Deus. Mas o texto diz que ele viveu 365 anos, ele teve filhos e filhas, ele estava inserido no contexto de família. Ele estava inserido no contexto da sociedade corrupta, porque no capítulo seguinte diz que o negócio estava feio. No capítulo 6, verso 5, diz, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração eram sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, e os pequenos e as aves do céu, arrependo-me de havê-los feito. Olha como Deus estava se sentindo diante da sua própria criação. Mas naquele tempo não tinha político, não tinha drogas, não tinha prostituição. Pelo menos não tem relatado aqui, mas algo terrível estava acontecendo, de modo que Deus estava triste, Deus estava chateado, Deus estava aborrecido, Deus estava arrependido de ter feito o homem e falou, eu vou destruir. Mas aí no verso 8, ele diz, a Noé, porém, mostrou benevolência. Então a família de Noé é o personagem seguinte que a gente vai falar, hoje nós estamos falando do parente dele mais antigo, que é o Enoque. No meio dessa corrupção toda, Enoque andou com Deus. Então, o que significa andar com Deus? O que significa andar com Deus? No Antigo Testamento, quando nós encontramos esse termo, andar é um caminho do nascimento até a morte. Quando diz assim, o fulano, no Salmo 1, por exemplo, fala de andar. Bem-aventurado o homem que não anda. Fala de viver. Fala de um modo de vida. Não é só andar de caminhar, é andar de estilo de vida. Resumindo, é um modo de vida que agrada a Deus. Não é? Então, na vida de Enoque, lá em Hebreus capítulo 11, se você quiser abrir, você pode abrir, mas tem aí impresso aí. Hebreus capítulo 11 diz, pela fé,
Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, andar com Deus é agradar a Deus na sua vida. Andar com Deus é se relacionar com Deus. Então nós vamos ver algumas coisas sobre andar com Deus aí, irmãos. Poucas coisas, e vai ser assim, rápido, mas a gente precisa ver isso aqui. Primeira coisa, andar com Deus é mais do que uma simples prática religiosa. As pessoas pensam que se elas se encaminharem para uma religião, elas vão mudar de vida. Às vezes no exterior mudam. Quantas pessoas mudam quando vão para determinadas religiões? Mudam mesmo, muda a roupa, muda o jeito de falar, mas não é transformado. Quantas pessoas passam a vida inteira envolvidas com uma religião, mas não muda? Porque a religião não muda ninguém, nem regra, nem lei. O que muda é um relacionamento com Deus. Andar com Deus é ter relacionamento com Ele. É intimidade de pai e filho, intimidade de amigo, não é? Nós vamos ver aí Abraão, não é? Olha o que diz de Abraão em Crônicas 20, verso 7. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra e diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? Abraão foi amigo de Deus. Não é? Em outro texto, Isaías capítulo 41, verso 8, diz: porém tu, ó Israel, servo meu, tu, ó Jacó, a quem elegi descendência de Abraão, meu amigo. O próprio Deus chamando Abraão de amigo. Andar com Deus é ser amigo de Deus. Andar com Deus é ter intimidade com Deus. Mas as pessoas pensam que se elas fizerem tudo certinho, e uma vez o jovem rico foi perto de Jesus e falou: o que eu faço para herdar o reino, para entrar no reino de Deus? O que eu faço? As pessoas querem fazer. As pessoas querem mostrar algum tipo de serviço para que elas possam merecer a graça de Deus. Mas a graça de Deus, o nome graça, já impede que você faça alguma coisa para merecer, porque é favor imerecido. Então não tem nada que você possa fazer para merecer a graça de Deus, porque a graça de Deus é para quem não merece. Aquela pessoa que você odeia, talvez, aquela que te fez muito mal, a graça de Deus é para ela. Aquele ladrão na cruz que não fez nada, ele estava lá pendurado com Jesus. Tinha feito sei lá o que. Na mesma hora que ele falou: olha, nos ombros dele, olha a condição que você está. Jesus concedeu para ele e falou: olha, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. A graça de Deus é para quem não merece. Então nós precisamos aprender, que Deus nos abençoe com a sua graça. E mais um texto falando da amizade com Deus de Abraão. João, espera aí que eu pulei, eu não botei, deixa eu conferir, irmãos. Está só aqui no meu papel. Tiago 2,23, se você quiser abrir. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, isso lhe foi imputado por justiça, e foi chamado amigo de Deus. Abraão era amigo de Deus. Andar com Deus é ser amigo dele. Imagino que Enoque era amigo de Deus. Viver no tempo que a gente vive hoje também não é tão fácil assim andar com Deus, né? Às vezes a gente não quer pecar, mas como o apóstolo Paulo falou: bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, eu já fiz. Mas nós precisamos nos aproximando de Deus, e à medida que nos aproximamos dele, o mal vai se afastando. Uma história que eu já falei aqui da luz que foi visitar as trevas. Ela abriu a porta e foi procurando: onde estão as trevas? Não achava. Entrou no outro quarto: trevas, onde está você? E entrava no outro como: treva, onde está você? Debaixo da escada: treva, onde está você? Qual a moral da história? A treva não fica no lugar que tem luz. À medida que nos aproximamos de Deus, nos santificamos também. À medida que nos aproximamos de Deus, vamos nos tornando íntimos dele. Como ser íntimo de alguém que você nunca conversou? Como ser íntimo de alguém que você, não tem nem, só ora de vez em quando pelo almoço? Muito obrigado por essa refeição aqui. Até a Helena já sabe essa oração. Agora, quando você abre o seu coração para Deus e diz: Deus, o meu coração está triste,
Deus, eu estou com ódio no coração. Senhor, eu não sei o que fazer com esse sentimento, eu coloco diante do Senhor. Você está desenvolvendo intimidade com Deus. Você está levando para Deus a verdade, quem é você de fato. Deus não precisa que a gente bote máscara de gente ter. Que adianta, né? Por fora linda viola, por dentro pão bolorento, né? Jesus falou, vocês são sepulcros caiados, falou para os fariseus. Né? Eles marcavam um sepulcro assim. Não era para ficar bonito, não, era para não passar perto mesmo, porque eles não podiam tocar em morto. Mas o túmulo, né? Você vai no cemitério, esse cemitério lá do Rio, aqueles cemitérios históricos lá do Rio, cada lápide, cada túmulo, né? Cada placa, o que vale aquilo? Quando abre, todo mundo igual, né? Todo mundo igual. Se abrir o caixão ali, o que tem ali dentro? Dá para saber quem é quem? Todos iguais. Esses dias eu estava ouvindo no rádio, na Band, a mulher foi pedir para eles fazer a exumação do cadáver lá do marido dela para tirar os ossos, para usar o túmulo para outro falecido da família. Ela falou, esse corpo não é do meu marido. Aí o coveiro falou, como não é do seu marido? Não é. Ela, como a senhora sabe? É porque o meu marido não tinha pernas. E esse aí tem pernas. No lugar do marido dela, lá no túmulo, tinha outro defunto. Ela só descobriu porque aquele defunto lá tinha fêmur. E o marido dela tinha perdido as 2 pernas porque era diabético. E ela achou isso um absurdo, eu também achei, né? Parece uma história, né? Engraçada, mas é verdade. Agora, se o marido dela não tivesse sem pernas, ela ia pegar aquele osso, ia levar para lá, meu marido, e chorar, mas nem sabia se era ou se não, porque todos somos iguais. Agora, diante de Deus, nós somos o tempo todo assim, como aquele esqueleto, somos todos iguais diante dele, ele vê tudo, não adianta mascarar, não adianta disfarçar. Então, quando a gente desenvolve um relacionamento com ele, ele vai cuidando de nós, e ele fala, olha, seu coração está triste. Olha o que Jesus falou, gente, que coisa mais linda isso aqui. Esse versículo é fabuloso, esse aqui. Já não vos chamareis servos, porque o servo já não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho feito a conhecer. Né? Tem um salmo, eu não lembro se é o 124, não lembro bem, não anotei aqui, então não vou lembrar, mas fala que a intimidade do Senhor é para os que o temem. Quer ter intimidade com Deus? Quer ser amigo de Deus? Coloca para ele as suas dificuldades, seus fardos, as suas lutas. Amém? Amém. Jesus falou assim, e andar com ele, andar com Deus, é andar por um caminho. Qual é o caminho? Jesus. Ele falou, eu sou o caminho. Naquele tempo lá de Jesus, tinha um ditado que falava, todos os caminhos levam a Roma. Todos os caminhos levam a Roma, porque tinha a Pax Romana, que fez estrada para tudo que é canto do Império Romano. Você andava em estradas pavimentadas que até hoje existem lá. Aí as pessoas diziam assim, todos os caminhos levam a Roma. Aí as pessoas diziam depois, todas as religiões levam a Deus. Será que isso é verdade? Que todas as religiões levam a Deus? Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai, a não ser por Ele. É o caminho único. Amém? Amém? A religião, ela pode ser muito bonita. Um dia eu assisti na televisão um programa do Seixonoye. Não tem na Band de manhã? Eu assisti esses programas de manhã de vez em quando. Aí o cara falando assim, eu peguei, já estava o bonde andando. Tem que pastor para falar bonito. Que palavra foi aquela? Mas não citou a Bíblia não. Ele foi falando assim uma palavra suave, uma coisa boa. Sabe? Aí de repente apareceu lá, Seixonoye. Qual a diferença dos discursos que a gente tem na televisão? Agora o Evangelho, ele traz transformação de vida, irmãos. Ele nos confronta, ele bate pesado às vezes a gente fica triste, ler a Bíblia, você tem que ler a Bíblia contra você também. Então você não pode pegar a sua caixinha de promessa, e lá só tem promessa boa, né? Só tem esse tiro, mas que coisa boa, é bom as promessas de Deus. Agora nós precisamos ler a Bíblia também, de maneira que ela confronte o nosso pecado, o nosso erro. A Bíblia diz que você precisa ser humilde, você precisa se quebrantar. Aí você diz, mas eu estou certo. A fulana está errada. Jesus diz, se alguém te feriu o lado direito, dá também o esquerdo. Mas eu preciso entrar na justiça. Jesus falou, não entre em demanda, abre mão do seu direito. Aí você não quer, aí essa luta. O Evangelho, ele também é contra nós, contra a nossa postura, contra a nossa vida mundana, muitas vezes.
Então nós precisamos entender que o Evangelho de Jesus, ele é diferente das religiões. As religiões têm discursos parecidos, agora Jesus ele é diferente. Né? Provérbios 14, 12, se você quiser abrir, diz que há caminhos que ao homem parecem bons, mas ao cabo dele levam para a morte. Só vai, o caminho está bonito, mas no final é um precipício. Né? Então nós precisamos entender. E aí Deus nos chama, andar com Deus, irmãos, é andar como Jesus andou. Olha aí 1 João 2, 6 diz, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. E como Jesus andou? Né? Vamos ver como ele andou. Atos, capítulo 10, 38 diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A gente diz, Deus é comigo, Deus é contigo. Então se Deus é comigo, eu preciso levar às pessoas o que Jesus levava, eu preciso fazer o bem. Eu preciso libertar as pessoas da opressão do maligno. Amém? Deixa eu dar uma aumentadinha para mim, que eu não estou me ouvindo bem aqui. Estou até gritando. Só um pouquinho, senão vai... Aí, acho que tá bom. Tá bom. Tá bom. Melhorou aí? Deixa eu ver. Som, 1, 2, som. Melhorou. Então nós precisamos... tá bom, beleza. Andar como Jesus andou. Nós precisamos ter uma postura parecida com a de Jesus. Irmãos, é tão difícil às vezes, né? Mas é tão necessário que os crentes sejam mais parecidos com Jesus. Um ateu, um filósofo, esqueci o nome dele, agora ele disse que até acreditaria, ele até não duvidava da existência de Jesus, mas ele gostaria de conhecer cristãos de verdade. As pessoas querem ver em nós somos a mensagem do Evangelho. Nós somos a carta escrita. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 3, ele fala assim, vocês são a carta aberta, conhecida e lida de todos os homens. Então a pessoa sabe que você é cristão, você sabe que você é um cristão, sabe que você é um discípulo de Jesus, ela espera que você se comporte, mesmo que ela não acredite em Jesus, mas ela espera que você se comporte como alguém que acredita em Jesus. Entende? Ela detesta crente, mas ela sabe que você é. E ela espera de você um comportamento de cristão. Ela espera que você ande como Jesus andou. Ela espera que numa situação de uma escolha entre fazer o bem ou se vingar, ele espera que você haja como ele entende que Jesus agiria. Porque o mundo pensa uma coisa de Jesus e pensa uma coisa de você. No começo eles zombam de nós, eles fazem pouco de nós. Mas depois, são eles que vão vir pedir oração para você. Porque vão começar a ver na sua vida algo diferente. A Bíblia fala que a mulher que o marido não é crente, ela vai ganhar pelo justo procedimento, pelo testemunho. A Bíblia fala que o testemunho, a vida, ela fala muito. Nós precisamos pregar o Evangelho. A pregação do Evangelho, ela também é de proclamação, ela é querigmática. Mas nós precisamos ter uma vida que condiz com a mensagem que pregamos. Então, é o dia a dia de morrer às vezes. Às vezes o caminho de andar com Deus é um caminho de morte. Jesus falou, aquele que quer me seguir, tome a sua cruz dia após dia, negue-se a si mesmo. Às vezes é dizer não. Às vezes é abrir mão de coisas que talvez trariam benefícios para você. Às vezes as pessoas trocam o melhor de Deus por benefícios transitórios. Andar com Deus é andar como Jesus andou. Andar com Deus é ser amigo de Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos prosseguindo aqui. Andar com Deus é fazer a sua vontade e seguir o seu rumo e a sua direção. Olha o que o Salmo 40, verso 8 diz. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Né? O apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 10, que a palavra ela não está longe, ela está perto de nós. Né? A aliança que Deus tem com você e comigo não é mais em tapa de carne, ela está aqui no meu coração. E aí nós temos que ter prazer em fazer a vontade de Deus. Buscar isso a cada dia, amém, irmãos? Amém.
Jesus falou que se você diz que é amigo dele, olha o que ele falou. Não, isso é Josué. Eu acho que tem alguma coisa errada ali. Na hora que eu salvei no pendrive, não foi só. Mas João 15,14 diz assim: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Ah, você está dizendo que é meu amigo? Você é, se você fizer o que eu estou mandando. Você quer ser amigo de Jesus sem obedecer o que ele manda? Né? Então nós precisamos entender que Deus ele tem planos para a nossa vida maravilhosos. Amém? Amém. Olha o que Deus falou para Josué, para o povo, quando Josué estava entrando lá na terra. Ele disse assim, ó: tome cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei de Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, que ameis o Senhor, vosso Deus, e andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos, e vos achegueis, e o sirvais de todo o vosso coração e de vossa alma. Olha a instrução para o povo quando eles estavam entrando na terra prometida. Anda na presença de Deus. Ele falou para Abraão, em Gênesis capítulo 17, anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. E aqui Deus diz para o povo, olha, anda em tudo, em todos os caminhos do Senhor. Ande na presença de Deus. Amém, irmãos? Olha, não abra mão disso. Você vai ser bem-aventurado. Amém? Vai ser mais do que feliz. A Bíblia chama a gente para ser livre, irmãos. Amém? Agora, quem anda é livre. Quem anda com Deus é a pessoa livre. O texto de Filipenses 1:10, se você quiser abrir lá, Filipenses 1:10, ele fala que a nossa liberdade é uma liberdade limitada. As pessoas falam assim, mas eu posso fazer o que eu quiser. Já que eu sou livre, eu posso fazer o que quiser. Mas uma pessoa transformada por Jesus, a liberdade é diferente para ele. O apóstolo Paulo falou para os crentes lá de Filipos, no verso 10, a partir do verso 9. Esta é a minha oração, capítulo 1, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Outras versões dizem, para aprovar as coisas excelentes. À medida que a nossa mente vai sendo transformada por Deus, à medida que nos aproximamos de Deus, começamos a ter um discernimento das coisas que são certas e erradas. Nós começamos a dizer não para as coisas que desagradam a Deus e sim para as que agradam. Livres para aprovar as coisas excelentes. As pessoas querem beber, falam, eu quero beber porque eu sou livre. Eu quero fumar, usar droga porque eu sou livre. Eu quero viver uma vida libertina porque eu sou livre. Mas quando ele tenta sair, ele percebe que não é livre. Ele percebe que está aprisionado. Ele percebe que tem uma corrente nele. Diz que o elefante domesticado, depois de velho, ele só amarra uma fina corda no pé dele e ele imagina que é uma corrente pesada e não anda. Fica ali solto. Antigamente os espetáculos de circo. À medida que ele era pequeno, ele tinha um peso bem grandão no pé. E ele andava arrastando aquele peso. E aquilo ia condicionando ele. E na hora do espetáculo ele não tinha peso nenhum. Apenas uma pulseirinha, uma corda fina na perna. Mas na cabeça dele, ele estava aprisionado por aquela bola pesada, por aquela corrente, porque a mente dele estava condicionada. Muitos cristãos vivem assim. Muitos cristãos vivem condicionados, porque viveram no passado experiências ruins, coisas de, como diz aí, vida louca, aí ficam se penalizando, se martirizando, não se perdoam. Você é livre, amém? Amém? É livre do peso e é livre do pensamento que existe o peso também, desse condicionamento. A Bíblia diz que Deus nos chamou para a liberdade. Né? João, no seu livro, no seu evangelho, diz, e conhecereis a verdade, que a verdade nos libertará. Se a pessoa não admite que é escrava, ela jamais vai poder ser liberta. Né? Tem uma história de uma pessoa que falou que poderia ter libertado mais escravos se eles tivessem reconhecido que eram escravos. Às vezes as pessoas não têm peso nenhum, mas andam se arrastando, se arrastando. Mas não tem nada aí. Mas ele está condicionado a viver naquela situação. E Deus vem para libertar disso. Né?
Quando nós obedecemos a Deus, quando nós andamos com Deus, nós entendemos que andar com Deus é fazer a sua vontade, seguir o seu rumo e sua direção. O que Deus quer para a sua vida? Então falou da nossa aula aqui hoje, tão boa, sobre o propósito de Deus para nós. O que Deus quer para você? Você já se perguntou isso? Você já levantou de manhã e sentiu um vazio assim e falou, para que eu estou aqui? Por que eu existo? Né? Eu sempre lembro do Nick Vujicic, um rapaz que nasceu sem braços, sem pernas, e estava tudo normal, mas quando nasceu aquele toquinho assim, a mãe ficou lá em depressão também, com a mãe não ficaria difícil, né? Você está com a gravidez normal quando nasce uma criança só com a cabeça e o tronco? Difícil demais. Aí o pai dele pegou ele, cuidou, ele cresceu, aí com 9 anos de idade, ele tentou se matar na banheira, ele já tinha tentado, ele se jogou na banheira assim, tomando banho, se escorregou, né? Só isso que ele precisava fazer para se afogar, que não tinha braço nem perna. E aí ele não morreu. Mas aí ele fez uma pergunta, os pais eram cristãos, ele perguntou para Deus, qual era o propósito da vida dele ser daquele jeito? E ele entregou a vida dele para Jesus. Irmãos, ele tem sido usado para tocar a vida de milhares de jovens ao redor do mundo. Ele se casou, ele tem 2 filhos, ele não tem braço nem perna, mas tem outras, né? Então um dedinho do lado aqui, e tem outras coisas que funcionam. Esse dedinho, esse dedo que tem um pedacinho de pé é o que ele controla para ele dirigir a cadeira de roda dele. Ele senta ali, se encaixa, tem um encaixe para ele assim, e aquele pezinho dele que tem do lado, ele fica, controla, ele escreve, ele aprendeu a usar, ele falou que aquele foi uma grande bênção que ficou, foi aquele pedacinho de pé. E ele tem 2 filhos, né, ele se casou, ele trabalha com investimentos, é um cara extremamente inteligente, e ele é missionário ao redor do mundo, falando de Deus para as pessoas. Tem no YouTube, você coloca, ele veio no Brasil ano passado, ano retrasado em Belo Horizonte, e acho que teve no Rio também. Olha, é de emocionado você ouvir o testemunho dele. É interessante demais. Nick Vujicic, eu estou falando como escreve lá, não sei pronunciar, mas você pode procurar lá. E o outro é o atleta, que foi medalhista agora nas Olimpíadas, nadador. Ele falou que quando ele entendeu o propósito de Deus para ele, ele passou a ser feliz. E ele se tornou um atleta. Ele também não tem algumas partes do corpo, nasceu assim, e ele virou um campeão. Quando nós entendemos que Deus tem plano para a nossa vida, não importa a condição que a gente vive. Não importa como a gente veio ao mundo, a gente fala, Deus está no controle, e a minha vida é para glorificar o nome dEle. Nós estamos no rumo, nós estamos no caminho, fazendo a vontade dEle. Andar com Deus é saber que em qualquer lugar que eu estiver, qualquer profissão que eu tiver, eu posso glorificar a Deus. Amém, irmãos? As pessoas pensam que vou ser missionário lá na Somália, vou ser missionário lá entre os muçulmanos, né, para glorificar Deus. Mas vocês podem glorificar Deus aqui, agora, hoje, onde você estiver, e Deus vai receber a glória. O versículo que eu queria lá atrás está aqui, na conclusão. Né? Vós sereis meus amigos se quiserem que eu vos mando. Vamos lá, passar para frente aqui. Terceiro, se um homem anda com Deus, ninguém pode impedi-lo de avançar. Você acredita nisso? Amém. Tem que acreditar. Lembro quando nós fomos plantar igreja lá em Minas, uma equipe de jovens medrosos, de 18 a 21 anos, assim, com cansaço, um calor. E aí, nós chegamos numa cidade, assim, não tinha igreja batista, só tinha uma igreja cristã do Brasil, uma Assembleia de Deus e uma adventista. E a nossa missão para a conclusão de curso era plantar uma igreja em 6 meses. É uma coisa apertada, né? E aí, uma semana, todo mundo lá orando, mas ninguém animava. Um lugar muito duro, as pessoas assim, muito fechadas. Aí chegou lá o nosso diretor. Nosso diretor é muito, está pastoreando em São Paulo, e ele sempre muito, assim, firme. Chegou lá e falou, se daqui um mês cada um estiver discipulando 3 pessoas, ninguém vai se formar. Pode todo mundo ir embora. Aí foi que chororou, aquele desespero. Mas sabe o que aconteceu? Em um mês, quase todos estavam com 3 pessoas.
foi para a padaria comprar pão, vai ter que achar. O pessoal vai perder 1 ano e meio de sofrimento. Não, vamos lá. Irmãos, 3 meses depois nós estávamos alugando uma loja, montando o primeiro culto e depois tivemos o batismo. Eu tive o privilégio de pregar e as pessoas, as primeiras, se cometeram numa pregação doida que eu fiz lá. Que pregação, eu fico olhando, eu pego meus papéis, eu tenho uma papelada, como é que o pessoal se converte no negócio desse? Só Deus. Né? Aí tem foto lá, eu com violão, imitando penitência. Contei a história que a minha avó rezava muito texto, até o mal canto da boca, minha avó rezava texto o dia inteiro. E eu ria, perdi a conta. Aí no final eu falei, você quer aceitar Jesus? Eu falei assim, e ter Ele como Senhor e Salvador da sua vida? Vieram 8 à frente. Está lá a foto, eu falei, é só Deus mesmo que faz a obra, porque aqui foi uma doideira aquele negócio. Né? Então, quando você acredita que Deus está com você, você avança. Né? O apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 8, verso 31, que diremos, pois, à vista a estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Você lê o capítulo 8 todo, aí ele conclui com isso aqui. E depois ele, irmãos, é fantástico você saber que se Deus é com você, nada pode deter você. Você avança pela fé. As pessoas falam assim, eu só vou se as portas estiverem abertas. Mas tem porta que está fechada, você tem que arrombar. Mateus capítulo 11, verso 22, fala que desde os tempos de João Batista, o reino é tomado por violência. Pedro, quando foi acordado em Atos capítulo 10 pelo anjo lá, a corrente caiu, ele foi caminhando. O texto diz que ele foi andando pelo corredor, enquanto ele andava, a porta se lhes abriu automaticamente. Não estava aberta, ela abriu. Então, enquanto você caminha, a porta abre. A Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, não vão. Aí o inferno está avançando e a gente com portinha fechada, nada disso. A igreja avança e o inferno recua. A igreja avança, amém, irmão? Não, o apóstolo Paulo, ele fala em Filipenses capítulo 4, ele diz assim, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Meu irmão, que não mata, engorda não, que engorda faz mal, fortalece, amém, irmão? Se não te matou, te fez bem, meu. Se não te destruiu, te fortaleceu. Aquilo que você ficar toda a vida remoendo aquele passado, que é isso? Lava isso para lá. Levanta a poeira, meu irmão. E vai embora, segue em frente toda a vida. Segue o barco. Quantas pessoas ficam agarradas? Ah, meu Deus do céu, eu sofri tanto. A minha avó, ela quase morreu muitas vezes. Até que um dia ela morreu. Um dia eu falei com ela. Chegava lá, ela falava, essa noite eu quase morri. Minha avó era chata, minha avó, que Deus a tenha, mas ela enjoada. Né? Aí chegava no outro dia, avó, tá tudo bem, vó? Não estou bem não. Quase morri de novo. Eu falei, você quase morreu, mas não morreu. Aí chegou um dia que fala que ela morreu, eu falei, morreu mesmo. Sério. Que ela quase morreu tantas vezes, né? Então quase morrer, vai morrer, né? Quase ser destruído não é ser destruído. É juntar os pedaços, levantar e segue em frente, toma o barco. Jesus estava caindo na cruz dele, ele caiu lá, pegando lá o Simão de Cirene. Ajuda ele aí. E ele tocou o barco. Às vezes a cruz está pesada. Deus coloca companheiros à beira do caminho para nos ajudar. Por isso que crente não pode andar sozinho. Crente tem que ter comunhão com a igreja. Crente tem que ter amigos espirituais. O apóstolo Paulo estava falando aqui sobre as coisas que os irmãos da igreja de Filipos fizeram a ele, os benefícios que ele recebeu deles. Irmãos, que tosse que eu estou. Desde semana passada, se quiser tossir, é o momento. Porque está bravo o negócio, né? Ele não estava assim reclamando que estava faltando, ele está dizendo assim, eu sei viver. Então quando ele diz, eu aprendi a adaptar-me, a gente tem que aprender. Nem sempre a gente vai estar por cima não. As pessoas querem só andar assim, nas nuvens, né? Aí se acontece alguma coisa errada, se esconde. Não, meu irmão, tem que aprender.
Se você não tem como comer filé mignon hoje, come costela. Te dou uma receita boa. A costela dava R$10,90. Eu comprei 3 quilos de costela esse dia. Te dou uma receita maravilhosa, fácil, barata, só leva sal. Não precisa mais nada, e cebola. Cebola barata também, 4 e pouco quilos. Então, se você, ele está dizendo, não, eu sei viver assim. Eu sei dormir num hotel 5 estrelas, porque tem gente que não sabe viver nem no pouco, nem no muito. Porque quando ela está regada com a vida, né, boa, ela está tirando onda, está por cima, não sabe viver. Paulo falou, eu sei viver tanto com dinheiro quanto sem dinheiro. Eu sei andar num carrão novo, numa situação muito boa, mas também sei andar de bicicleta num carrinho velho. Porque ele aprendeu. Isso se chama contentamento. O contentamento nos ajuda a caminharmos livres. Agora, a gente não nasce com contentamento. Lembra uma vez que eu fui ali na Praia do Pecado passear com a Sofia? Ela tem um triciclo dela, muito bonitinho, agora a Helena recebeu, né, dela. Mas passava uma criança com o dela, até mais inferior, assim, uma coisa. Ela queria aquele. Ela queria o outro. Mas o dela era bom, mas ela queria o do outro. A gente já nasce com a falta de contentamento. É da nossa natureza. Por isso que o apóstolo Paulo fala, eu aprendi. Nós precisamos aprender. Quer ser vitorioso na sua caminhada com Deus? Aprenda o contentamento. O apóstolo Paulo falou, eu aprendi a adaptar-me. Em Macaé, hoje, quantas pessoas, lojas aí cheias de carrões, né? Conheço uma pessoa que comprou um SUV. Estava feliz com o SUV. Foi lá e trocou por um Siena. Tem que aprender a adaptar. Porque se a situação mudou, você não vai ter condições de manter. Muita gente quer viver de aparência, quer manter. Ou o carrão dele, mas ele não tem o que comer direito. Ele quer viver uma vida que não é dele. O apóstolo Paulo, você tem que aprender, porque essa flexibilidade vai te ajudar. Essa flexibilidade vai te ajudar a avançar na sua vida. E nada vai te deter. Teve uma época lá no campo missionário, já contei para os irmãos que o negócio estava feio lá. Feio. Não tinha dinheiro para nada. Nada. E aí, nós paramos o carro porque não tinha dinheiro para comprar óleo diesel do carro. Nós paramos de comer pão, porque eu estava devendo a padaria, não vai comprar mais pão para aumentar a conta. E falava para o pessoal, aguarda aí que nós vamos pagar. Um dia a gente paga. Deus não paga, nego enquanto puder. Não, Deus não nego, como é que é? Deus não nego, paga quando puder. Não é? E aí, nós esperamos e oramos. Você acha que Deus mandou dinheiro? Deus às vezes é danadinho. Mandou nada. O que Deus mandou? Aipim, saco de arroz, caixa de banana, galinha, porco. A gente comia muito mais fartura do que quando tinha dinheiro. A conta ficou lá pendurada até o dia que chegou o dinheiro. Mas a gente estava comendo muito bem. A despensa nossa tinha caixa de banana pendurada assim, saco de farinha, saco de feijão. Eu tinha mais de 20 galinhas do galinheiro. Eu tenho uma foto do galinheiro que eu tive que fazer para o primeiro dízimo que chegou lá na igreja. Foi uma galinha. A irmã Benícia, já falecida, ela veio, eu estava aqui na frente fazendo um momento de oferta. Ela, olha, seu João, eu trouxe aqui um frango. Eu pensei que era um frango pronto, um frango morto, depenado. Ela falou, não, ele está vivo. Mandei ela botar na cestinha que as crianças estavam segurando. Falei, então vamos pendurar lá fora o frango na pé. Pendurei lá na goiabeira. E aí, daí para frente, começou o nosso gasofilaço de galinha. Era um galofilaço, né? Galofilaço. Aí chegar na casa do irmão e falar, esse é o menino que separou, tem 10, aí o dízimo dele. 10 pintinhos. E aí tinha ovos. Aí o irmão levou lenha, o fogão de lenha funcionando. Água quente sem gastar energia. Como Deus provê. Amém. E aí um dia chegou o dinheiro e nós pagamos todas as contas, não precisamos nem fazer compra, sobrou dinheiro. Mas não era muita coisa não, mas era o dinheiro que, para nós que não tínhamos nada lá. Então, irmãos, nós precisamos aprender isso. E aí nós vamos poder dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo você pode agora? Às vezes não. Mas você pode começar a aprender a adaptar-se. Começar a pedir a Deus, né? E aí Deus, Ele garante para nós o progresso, o nosso progresso rumo aos alvos que Ele tem para nós. Veja o que a palavra de Deus diz para Josué. Ele diz, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei.
Agora lá em Hebreus, Deus fala novamente da mesma forma, falando sobre dinheiro. Acho que é Hebreus capítulo 13. Se eu não anotei aqui, mas eu lembrei, se não tiver certo, você me perdoe. Depois você procura em casa. Né? Hebreus capítulo 13, eu acho. Deixa eu ver aqui se eu estou certo ou estou errado. Eu acho que eu estou errado. Mas fala sobre a avareza, ele fala assim: eu não te deixarei e não te desampararei. Não é Deus falando, né, a mesma, eu não vou achar agora aqui, mas se eu lembrar depois eu falo para vocês. Se der tempo de dar um Google aqui também, eu dou uma olhada. Né? Em Hebreus. Aí Deus falando que como foi com Moisés, vai ser com Josué. Agora você pode trocar seu nome. Como foi com Moisés, pode ser com João, pode ser com a Marta, pode ser com Jonatas. Amém, meu irmão? Como é que é o seu nome? Pode ser com Ângelo também. Como foi com Moisés, você com Ângelo. Você com Michel. Você com a... Deixa eu ver com quem... Eu esqueci o nome dela. A Dedê. Pode ser com a Dedê. Dedê eu sempre lembro. Dedê eu sempre lembro do nome da Dedê. Viu, Dedê? Como eu fui com Moisés, eu vou ser com a Dedê. Então, irmãos, a Bíblia é um livro vivo, não acabou, não se esgotou. É um livro velho, está vencido. Hoje eu vi aquele careca, é ridículo, desculpa falar dele, mas aquele carnal. Que cara é carnal, né? Ele tem um vídeo aí na internet ele falando sobre crer em Jesus. Um jovem fala sobre o apóstolo Paulo. Ele sabe Bíblia pra caramba. Mas ele tenta ridicularizar a fé das pessoas. Não é? E eu não gosto disso, não. Eu acho que ele tem direito de ser ateu, não é? Mas ele quer fazer graça com a sua fé. A Bíblia não é um livro vencido, não. Esse livro aqui é vivo. E quando Deus falou para Josué, como eu fui com Moisés, eu vou ser com você também. Capítulo 13, versículo 5. Capítulo 13, versículo 5. Aí, Hebreus 13, 5, que beleza, viu? É o final dele. Conservem-se livres do amor ao dinheiro, olha aí, ó. E contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Amém, irmão? Amém. E aí no verso 6 ele diz assim: podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me pode fazer os homens? A gente não precisa ter medo de nada. Se a gente acredita que Deus é com a gente, como foi com Moisés, como foi com Josué, como foi com Abraão, como foi com Enoque, como foi com Elias, como foi com Jesus, se a gente acredita, nada nos assusta. Tem um salmo que fala: o meu coração não se atemoriza de más notícias, porque tu estás comigo. Amém, Pai. A gente às vezes tem medo de abrir envelope e fazer um exame de sangue. Fica inseguro, fica com medo, está um caroço, aí estou com uma suspeita, estou com não sei o quê, aí não fica temeroso. Mas quando você está seguro em Deus, você vai de cabeça erguida, enfrenta o desafio e vence. Amém. Vence com a vida ou com o amor, porque nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Então, quem anda com Deus é vencedor. Aliás, é mais do que vencedor. É isso que a Bíblia fala. É mais que vencedor. Vence com a vida ou vence com a morte? Meu amigo Rony Kleber, estou falando de tanto morto hoje, né? Vou parar com isso. Rony Kleber Severino, meu amigo, pastor, homem de Deus, pegou uma doença raríssima. Uma foi curada, mas depois pegou outra rara. Ele falou para mim assim: João, por que logo comigo? E aí nessa conversa que nós tivemos, a última vez que nós conversamos, ficamos uns 40 minutos no telefone, ele falou assim: João, mas eu sei que está muito difícil aguentar. Ele sentia muita dor, uma doença autoimune, muito violenta. Ele conseguiu 4 doadores de medula compatíveis, que poderia ser a solução para o problema dele. Selecionaram 2, mas ele não chegou a fazer o transplante. Ele falou assim: morrendo ou vivendo, Deus vai ser glorificado na minha vida. Amém. Irmãos, porque nós somos mais que vencedores. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Às vezes o inimigo se levanta. Às vezes se levanta num amigo. Às vezes o inimigo, o diabo, usa um amigo seu para te bombardear, um marido, um tio, uma mãe, alguém. Mas ninguém vai te resistir.
Não é porque você é o bom, não, é porque Deus está com você. E se Deus está conosco, amém, irmãos? Nós podemos sim todas as coisas aqui que nos fortalece, amém? Quarto e último, quem anda com Deus nunca está sozinho ou desamparado, amém? Salmo 37, verso 5, verso 25, aliás. Fui moço e agora sou velho. É ele, né? Eu ainda estou moço ainda. Né? Mas Davi falou, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. A Bíblia é verdade. Isso é promessa de Deus. Creia nisso, ainda que você esteja em dificuldades, amém? Outra coisa que está muito bonita também, esse versículo aqui, você sabe de cor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, amém? Ou de nada terei falta. Às vezes as coisas ao nosso redor não vão estar como a gente espera, mas você não vai ter falta de nada, por causa da presença do pastor. Você sabe que o pastor lá de Israel, ele vive no meio das ovelhas. Quando o rei Davi foi escolhido para ser rei, o Salmo 72 fala que ele foi escolhido no meio das malhadas. O profeta fez o desfile lá, veio os bonitões, deve ser esse, Deus falou, nem ninguém desse aí. Não é possível. Tem mais um filho? Tem, está lá nas ovelhas. O pastor vivia no meio das ovelhas. Ele se deitava, quando Jesus fala assim, eu sou a porta das ovelhas, é porque o pastor colocava as ovelhas num cercado de mato, de pedra, num aprisco ali, e ele deitava na porta. Ele não ia para casa ficar com a esposa dele. Ele passava um período longo cuidando das ovelhas. Então, o que trazia mais segurança para as ovelhas era a presença do pastor, o assovio do pastor. Então, quando ele diz assim, ainda que eu ande no vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte era um lugar muito perigoso, que levava da parte baixa para a parte alta, para os pastos. E ali tinham muitos predadores, ladrões, lobos, cobras. E o pastor era só, não tinha auxiliar não. Ele ia com o cajado, teu cajado me conta, porque eles viam o cajado, e o pastor ia cantando, assobiando, e as ovelhas lá atrás ouviam a voz dele. Deus falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Agora nós encontramos aqui, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, a presença dele é suficiente. Ele é suficiente para curar você de qualquer mal. É suficiente para suprir as suas necessidades. Quem tem Jesus tem tudo, amém? Quem tem Jesus tem tudo, não precisa de mais nada. As demais coisas serão acrescentadas. Ele falou que quem se preocupa com roupa, com comida, com carro, com moradia, com emprego bom, com falta de emprego, ele falou que quem se preocupa com isso é ímpio. Se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, essas coisas vão ser acrescentadas. Amém. Se você crê em Deus, as suas necessidades vão ser supridas. Talvez você não tenha aquela marca de roupa que você espera, né? Talvez você não tenha aquele sapato bonitão que você queria ter, mas com certeza descalço você não vai andar. Talvez você não tenha aquela oportunidade de ir naquela comida japonesa maravilhosa, mas com fome você não vai ficar. Agora as pessoas confundem desejo com necessidade, esse é o problema. As necessidades vão ser supridas. Talvez não vai dar para você tirar uma onda, mas você vai estar com suas necessidades supridas e com seu coração tranquilo em Deus, sabendo que Ele está cuidando de você. Uma vez eu estava assim com poucas roupas assim. Eu ainda nem conhecia a Bíblia. Mas aí, sabe o que aconteceu? Meu pastor morreu. Sabe qual era o manequim dele? O meu. Porque, ganhei 2 malas de roupa, camisa, calça, tem um blazer que está até hoje, que eu uso ele. Acho que eu nunca lavei ele, porque eu não vou lavar para não perder essa unção. Brincadeira, irmãos. Se eu não lavei, eu vou lavar agora, porque realmente 10 anos é muito tempo. É muito tempo, não é? Ele comprou em 96, deve ter lavado também. Porque ele era assim, não é? Mas eu vou levar para lavar, fique tranquilo. Eu vou vir com ele aqui já lavado. Não é? E eu estava assim realmente, com poucas roupas, tinha vindo do campo missionário, Durango. Aí ele morreu, eu fiquei triste que ele morreu, mas quando a esposa dele chamou para a gente escolher no armário o que a gente queria, tinha uma roupa boa lá. Agora a jaqueta de couro que ele comprou na Argentina realmente não serviu para mim. Ficou pro sobrinho dele. Eu falei, essa jaqueta é muito boa. Mas o restante tudo serviu.
Deus usa, né? O profeta Elias estava lá no mato, na beira do rio, sem nada para comer. Quem levou? Quem levou comida para ele? Os corvos, né? O urubu. Né? Você vai comer carne do bico de urubu? Carne fresca você pode comer, carniça ele não vai dividir com você. Então Deus mandava o corvo, o primo de primeiro grau do urubu, pegar carne fresca, levar para o profeta. Então quando você está no lugar que Deus quer você, a provisão de Deus vai chegar na sua vida. Amém, irmão? Vamos andar aqui para terminar, irmão. Distrair aqui com o negócio de roupa de pastor falecido aí. Não é? Isaías 49. Será que uma mãe pode... Você está se sentindo sozinho? A pergunta que eu fiz aqui. Será que uma mãe pode esquecer do seu filho e bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você na palma das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Amém, irmãos? Amém. Deus, a mãe, é difícil essa figura, né? Porque o próprio corpo da mãe pede para amamentar o filho. É difícil ela se esquecer, mas ainda que essa mãe se esqueça, Deus todavia não se esquecerá. Amém? Tem outro texto aí ainda que fala sobre isso. Não está ali, mas está aqui. Né? Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Salmo 27, 10. E Mateus 28, 20, no finalzinho Jesus fala: eis que estarei com você todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Quando você decide andar com Deus, você escolhe nunca mais andar sozinho. Amém? A gente vai orar agora, mas antes a gente vai cantar uma música aqui muito bonita. Seja o meu universo. Eu estava vindo para cá outro dia ouvindo um som, e realmente essa música ela é tremenda. Ela fala muito ao nosso coração. Seja o meu universo, que quando eu levantar, né, o Senhor seja o meu primeiro pensamento, o sol que bate na minha janela. Vamos ficar de pé, vamos adorar o nosso Deus com essa canção. Esse lado aí, eu vou sair daqui. E enquanto nós cantamos, se você tem lutas, se você está passando por desafios, eu quero que você coloque diante do Senhor. Né? Sabe por quê? A Bíblia fala que Ele ouve o nosso clamor, Ele ouve a nossa oração. E esse é o momento de você colocar diante dele, amém? Que você possa cantar para ele nesse momento, orando, que seja meu universo, Senhor. Aleluia, Senhor. Que sejas meu universo. Quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas, semana. Que sejas meu universo. Quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia dilúvios de bênçãos na minha boca, que sejas meu universo, que seja tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela, que sejas meu universo, enches cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo, que sejas do universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Quero o dono do meu tempo e dos meus planos, que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. Cada sonho que há em mim, quero entregar-te.
sejas meu universo, que enches cada dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo, que sejas meu universo, que seja tudo o que sinto e o que penso. Oh Deus, Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela, que seja meu universo. aleluia, meu Deus. Nós queremos, Que Deus, seja cada nós queremos, ó Deus, andar contigo como é novo andou com o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que a nossa história seja marcada, ó Deus, por uma caminhada ao seu lado. Que a nossa história seja marcada, Deus, por uma vida de relacionamento vivo com o Senhor. Que o Senhor seja todo o nosso universo, tudo aquilo que nos envolve, seja cheio pela tua presença. Pai, que a sala do nosso emprego, Senhor, que a nossa casa, que a nossa sala da faculdade, Senhor, que seja ali todo o nosso universo impregnado pela tua presença em nossa vida, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, que seja esse universo de cada um aqui, que seja a resposta que cada um precisa, que seja, Senhor, a provisão para aqueles que buscam provisão, que seja a porta que se abre para aqueles que esperam a porta. Deus, em nome de Jesus, que seja o livramento para aqueles que buscam livramento, que seja a cura para os que esperam a cura, em nome de Jesus, ó Deus, que seja o nosso universo, que seja a luz, ó Deus, não apenas na janela, mas em todo o nosso caminho, que seja a luz não apenas no fim do túnel, mas em todo o nosso caminho. O Senhor é o nosso pastor, nem nada teremos falta. O Senhor está conosco, como esteve com Moisés. O Senhor está conosco, ó Deus. O Senhor está conosco. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso. Pai, nós queremos sair daqui, Deus, cheios da convicção de que o Senhor está ao nosso lado. Meu irmão, você precisa convidar Deus para estar junto com você. Deus não vai sair andando atrás de qualquer pessoa, não, mas Ele anda atrás daqueles que querem relacionamento com Ele. Então, nessa noite, você possa convidar a Jesus para caminhar contigo. Fala, vem, Senhor, se relacionar comigo. Eu quero andar contigo, Senhor. Eu quero consertar minha vida. Senhor, eu quero estar na tua presença. E a Bíblia diz, anda na minha presença e ser perfeito. Quer consertar a sua vida? Quer mudar a direção da sua vida? Quer deixar a vida de pecado? Anda na presença de Deus e ser perfeito. Ande com Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome. Obrigado porque o Senhor está vivo aqui. A tua palavra diz que o Senhor não muda. E nessa noite o Senhor está operando grandes coisas aqui na nossa vida, Senhor. Porque a tua presença é viva neste lugar. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Para terminar, que seja o teu universo. E a gente vai encerrando, meus irmãos. Aleluia. Seja meu universo, Oh Deus, que sejas tudo o que sinto e o que penso. E de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enches cada dos meus pensamentos. Que a tua presença, teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo, que sejas meu universo. que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos nós e com toda a igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Vai na paz. Não sai sem abraçar pelo menos umas 20 pessoas hoje. Aí você dá um abraço, fala uma semana de vitória. Ande com Deus. Fala assim, ande com Deus essa semana. Deus abençoe vocês. Amém? Aleluia.